Abra sua Bíblia em Daniel, capítulo 4. Daniel, livro do profeta, capítulo 4. A partir do verso 1, os irmãos podem acompanhar a leitura da palavra de Deus. Daniel capítulo 4, a partir do verso 1, diz assim: o rei Nabucodonosor, as pessoas de todos os povos, nações e línguas que habitam em toda a terra, que a paz lhes seja multiplicada. Pareceu-me bem tornar conhecidos os sinais e as maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Como são grandes os seus sinais, como são poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino eterno e o seu domínio se estende de geração em geração. Eu, Nabucodonosor, estava tranquilo em minha casa e feliz em meu palácio. Tive um sonho que me espantou. Quando eu estava na minha cama, os pensamentos e as visões que passaram diante dos meus olhos me perturbaram. Por isso, expedi um decreto ordenando que fossem trazidos à minha presença todos os sábios da Babilônia, para que me revelassem a interpretação do sonho. Então vieram os magos, os encantadores, os caldeus, os feiticeiros. Eu lhes contei o sonho, mas eles não puderam me revelar a sua interpretação. Por fim, apresentou-se Daniel, que é chamado de Beltesazar em honra ao nome do meu Deus. Ele tem o espírito dos deuses santos, e eu lhe contei o sonho, dizendo: Beltesazar, chefe dos magos, eu sei que você tem o espírito dos santos deuses e que não há mistério que você não possa explicar. Vou lhe contar o sonho que eu tive, para que você me diga o que ele significa. Foram as visões que passaram diante dos meus olhos quando eu estava deitado na minha cama. Eu estava olhando e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era enorme. A árvore cresceu e se tornou forte, de maneira que a sua altura chegou até o céu. Ela podia ser vista desde os confins da terra. A sua folhagem era bela, o seu fruto era abundante, e nela havia sustento para todos. Debaixo dela os animais selvagens achavam sombra, e as aves do céu faziam morada nos seus ramos, e todos os seres vivos se alimentavam dela. No meu sonho, quando eu estava na minha cama, vi um vigilante, um santo, que descia do céu gritando em alta voz: derrubem a árvore, cortem os seus ramos, arranquem as folhas e espalhem os seus frutos. Espantem os animais que estão debaixo dela e as aves que fazem morada nos seus ramos, mas o toco com as raízes deixem na terra, amarrado com correntes de ferro e de bronze, em meio à erva do campo. Que esse toco seja molhado pelo orvalho do céu, e que a parte que lhe cabe seja a erva da terra, junto com os animais, que o coração deles seja mudado para que não seja mais coração humano, e lhe seja dado coração de animal, e passe sobre eles 7 tempos. Esta sentença é por decreto dos vigilantes, esta ordem é por mandado dos santos, para que os que vivem saibam que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens. Ele dá esse reino a quem quer e põe sobre ele até o mais humilde dos homens. Este foi um sonho que eu, Nabucodonosor, tive. Você, Beltesazar, diga a interpretação, porque todos os sábios do meu reino não puderam me revelar a interpretação, mas eu sei que você pode, porque você tem o espírito dos deuses santos. Então Daniel explica o sonho. Daniel, então, cujo nome era Beltesazar, ficou perplexo por algum tempo, e os seus pensamentos o perturbavam. Então o rei lhe disse: Beltesazar, não deixe que o sonho ou a interpretação o perturbem. E ele respondeu: meu senhor, quem dera o sonho fosse a respeito daqueles que o odeiam, e a sua interpretação se aplicasse aos seus inimigos.
A árvore que o Senhor viu, que cresceu e se tornou forte, cuja altura chegou até o céu, que foi vista por toda a terra, cuja folhagem era bela, cujo fruto era abundante, na qual havia sustento para todos, debaixo da qual os animais selvagens achavam sombra, e em cujos ramos as aves do céu faziam morada, aquela árvore é o Senhor, ó Rei, que cresceu e veio a ser forte. A sua grandeza, ó Rei, cresceu e chega até o céu, o seu domínio se estende até a extremidade da terra. Quanto ao vigilante ou santo que o rei viu, que descia do céu e dizia: cortem e destruam a árvore, mas deixem o toco com as raízes da terra, amarrado com correntes de ferro e de bronze em meio à erva do campo, que esse toco seja molhado pelo orvalho do céu, e que a parte que lhe cabe seja com os animais selvagens, até que passem sobre ele 7 tempos. Esta é a interpretação, ó Rei, e este é o decreto do Altíssimo, que virá contra o meu Senhor, o Rei. O Senhor será expulso do meio das pessoas, a sua morada será com os animais selvagens. O Senhor comerá capim como os bois, e será molhado pelo orvalho do céu, e passarão 7 tempos até que o Senhor, ó Rei, reconheça que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos do mundo e os dá a quem Ele quer. Quanto ao que foi dito, que se deixe o toco da árvore com as suas raízes, isto significa que o seu reino voltará a ser seu depois que o Senhor tiver reconhecido que o céu domina. Portanto, ó Rei, aceite o meu conselho, abandone os seus pecados, praticando a justiça, e acabe com as suas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres. Assim, talvez a sua tranquilidade se prolongue. Tudo isso, de fato, aconteceu com o rei Nabucodonosor. Passados 12 meses, quando estava passeando no terraço do palácio real da cidade da Babilônia, o rei disse: não é esta a grande Babilônia que eu construí para a casa real com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Enquanto o rei ainda falava, veio uma voz do céu que disse: a você, rei Nabucodonosor, se anuncia o seguinte: este reino lhe foi tirado, você será expulso do meio das pessoas, e a sua morada será com os animais selvagens. Você comerá capim com os bois, como os bois, e passarão 7 tempos até que você reconheça que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos do mundo e os dá a quem Ele quer. No mesmo instante se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor. Ele foi expulso do meio das pessoas e começou a comer capim como os bois. O seu corpo foi molhado pelo orvalho do céu, até que lhe cresceram os cabelos como as penas da águia, e as suas unhas como as garras das aves. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu e recuperei o entendimento. Então eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei aquele que vive para sempre. O seu domínio é eterno, e o seu reino se estende de geração em geração. Todos os moradores da terra são considerados como nada, e o Altíssimo faz o que quer com o exército do céu e com os moradores da terra. Não há quem possa deter a sua mão, nem questionar o que ele faz. Nesse tempo, recuperei o entendimento e para a dignidade do meu reino recuperei também a minha majestade e o meu esplendor. Os meus conselheiros e os homens importantes vieram me procurar. Fui restabelecido no meu reino e a minha grandeza se tornou ainda maior. Agora eu, Nabucodonosor, louvo, engrandeço e glorifico o Rei do céu por todas as suas obras, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos são justos. Ele tem poder para humilhar os que andam na soberba ou os orgulhosos. Meus irmãos, sinceramente, assim como eu disse hoje pela manhã, depois de ler o capítulo 6 de Daniel,
A sensação que dá é que não há necessidade de pregar. Porque esse texto é um texto que fala por si só. É um texto que fala sozinho. E quantas lições nós poderíamos ou podemos aprender com este texto? Certo autor procurou destacar a longanimidade de Deus, ou a paciência de Deus com Nabucodonosor. Ele disse que Deus se manifestou a ele indiretamente no capítulo 1 de Daniel, abordou-o diretamente no capítulo 2, sacudiu-o no capítulo 3, naquela história de Sadraque, Mesaque e Abidnego ali, naquela fornalha de fogo ardente, aquecida 7 vezes mais. Mas, apesar disso tudo, o coração do rei ainda se encontrava fechado para Deus. No capítulo 4, Deus o instou mais uma vez. A graça de Deus é soberana e, nessa ocasião, ela agirá de tal forma que destruirá toda a resistência desse homem tão poderoso ao Senhor e à obra que Deus queria fazer na sua vida. Que agora nós encontramos Nabucodonosor relatando essa experiência que havia tido com Deus, e no final do capítulo 4 parece que nós estamos ouvindo um crente falar a respeito de Deus. Parece que ouvimos então uma pessoa que tem um relacionamento profundo com Deus dizer: eu, Nabucodonosor, agora louvo, engrandeço o Deus do céu. E digo mais, faço isso porque as suas obras são verdadeiras, os seus caminhos são justos, e Ele pode humilhar aqueles que andam na soberba, aqueles que são orgulhosos, como eu. Só faltou dizer, como eu fui. Eu queria refletir nesta noite com os irmãos sobre o Deus que restaura a nossa vida. Mas antes de pensar sobre como Deus restaura a nossa vida, eu queria refletir primeiramente com os irmãos sobre as razões que nos levam à queda. As razões que nos levam à nossa ruína. A primeira razão, certamente, é o orgulho, é a soberba. No final do verso 37, ele diz que Deus tem poder para humilhar os orgulhosos. Deus tem poder para humilhar aqueles que andam na soberba. Hernandes Dias Lopes diz que Nabucodonosor exalta-se a si mesmo ao invés de dar glória a Deus. Ele diz: eu edifiquei esta cidade para a minha majestade, para a minha glória. É o que encontramos no verso 30. Ele era a causa, o meio e a finalidade de tudo que acontecia no seu reino. Tudo girava em torno daquele homem, tudo girava em torno daquele rei, tudo girava em torno da sua realeza imperial. Mas nós sabemos que a soberba precede a queda, a soberba precede a ruína. A autoexaltação torna o ser humano cego, cego para Deus e cego para aquilo que Deus quer fazer na sua vida. E a soberba pode atingir o coração de qualquer pessoa, inclusive das pessoas que já tiveram um encontro com Jesus. Eu não me lembro de ter compartilhado com os irmãos, se já compartilhei, me perdoe. Uma experiência que Mauro Israel Moreira contou quando, a respeito de um seminarista que estava lá no seminário e se achava o tal, se achava arrogante, se achava mais inteligente do que todos, andava cheio de livros na mão para demonstrar que era muito estudioso. Quando um belo dia, descendo o prédio de teologia, descendo as escadas do prédio de teologia, de repente ele tropeçou, caiu sentado naquela escada, e ali sentado com livros para tudo quanto é lado, ele disse que ouviu uma voz no seu ouvido lhe dizer:
ou tu te quebrantas, ou eu te arrebento. Ou tu te quebrantas, ou eu te arrebento. E muitas vezes parece que Deus nos arrebenta mesmo. Porque somente um coração humilde tem alguma utilidade para Deus. Somente um coração humilde tem alguma utilidade para Deus. Ele é o Deus que humilha os arrogantes, que humilha os orgulhosos, que humilha aqueles que andam na soberba. A primeira causa da queda de Nabucodonosor, e que pode ser a causa da queda de qualquer ser humano, é o orgulho, é a soberba. Em segundo lugar, é uma consciência desajustada com o propósito de Deus. Vá comigo ao verso 4. No verso 4, Nabucodonosor está andando pelo seu palácio, vivendo a sua vida às mil maravilhas. Eu, Nabucodonosor, estava tranquilo em minha casa, feliz no meu palácio, como se tudo estivesse ok, como se tudo estivesse bem. Deus, amados, nos alcança em alguns momentos interessantes. Ele nos alcança na nossa tranquilidade, naqueles momentos em que achamos que está tudo bem, em que estamos com a nossa consciência tranquila, achando que tudo está às mil maravilhas. Eu fico a pensar na tranquilidade de Nabucodonosor, uma tranquilidade que adivinha certamente do seu poder militar. Ele foi um dos reis mais temidos do mundo, um dos reis mais cruéis do mundo, que não perdia a oportunidade de maltratar os reis que ele vencia, que ele derrotava. A sua tranquilidade também adivinha da sua riqueza, da sua glória, da sua majestade diante de todos os reis da terra. Ele se tornou extremamente rico, não poupava despesas, não abria mão de viver em grande pompa, conforto, com o melhor que havia na sua época. No verso 30, ele se exalta, dizendo: como é grande a cidade de Babilônia! Com o meu grande poder eu a construí para ser a capital do meu reino. Em outras palavras, para ser a capital do mundo, a fim de mostrar a todos a minha grandeza e a minha glória. Ele estava lá com a sua vida tranquila no seu palácio. Ali ele via a sua cidade, via os reis que mendigavam as migalhas que caíam da sua mesa. Ali, Nabucodonosor se achava o tal. Era como uma árvore que crescia e se fortalecia, que podia ser vista de qualquer lugar, que abrigava todos que estavam na sua sombra. A sua felicidade se baseava na certeza de que ninguém seria capaz de derrotá-lo. Lê do engano. Quantas vezes nós vamos vivendo a nossa vida tranquila, como se tudo estivesse bem, mas nos esquecemos de verificar se a nossa vida de fato está ajustada ao propósito de Deus. Para não sofrer a queda, precisamos, meus amados, ter uma consciência ajustada ao propósito de Deus. Outro detalhe muito importante, que certamente pode prevenir a queda, é darmos ouvido aos avisos de Deus. A negligência de Nabucodonosor ao aviso de Deus o levou à sua queda. No verso 27, eu fico imaginando a autoridade desse homem de Deus chamado Daniel. Ele chega para o homem mais poderoso de todo o mundo e diz: portanto, ó rei, aceite o meu conselho. Abandone os seus pecados, majestade, e passe a praticar a justiça, acabe com as suas iniquidades.
usando de misericórdia para com os pobres, e assim talvez a sua tranquilidade se prolongue por mais alguns dias. Ou quem sabe Deus desista de fazer com você aquilo que já está decretado, determinado. Ouça o meu conselho. Perceba que esse sonho que o Senhor teve foi um aviso de Deus. Foi o próprio Deus tentando lhe alertar. Fazer você entender quem é que de fato reina neste mundo. Quem é que de fato tem o controle deste mundo. Quem é que de fato está assentado no seu trono neste mundo. No verso 29, diz o texto que passados 12 meses desse acontecimento, 12 meses que Nabucodonosor tivera esse sonho, 12 meses em que ele fora aconselhado por Daniel, 12 meses depois, o sonho se cumpre, porque ele passou aquele ano inteiro vivendo como se Deus não tivesse lhe dito nada. Ele passou aquele ano inteiro sem estar alerta aos avisos de Deus. A negligência aos avisos de Deus certamente pode levar qualquer pessoa à queda. O que é que Deus tem procurado falar ao seu coração? O que é que Deus tem procurado ministrar ao seu coração? Quais são os avisos que Deus tem procurado lhe dar? Daniel disse ao rei: aceita o meu conselho. Eu quero encorajar você a não simplesmente aceitar o conselho de um pastor, mas o conselho desta palavra bendita que é a palavra de Deus. Aceite o conselho desta palavra. Ela nos dá segurança, ela nos aponta o caminho para Deus, ela nos mostra a direção certa para o céu. Ela certamente ajudará você a evitar a queda. Mas ainda que caia, Deus é o Deus que nos restaura. Deus é o Deus que tem poder para nos restaurar. E Deus faz isso quando levantamos os nossos olhos para o céu. Deus restaura a nossa vida quando levantamos os nossos olhos para o céu. Vá comigo ao verso de número 34. Verso 34. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu e recuperei o entendimento. Meus amados, quando nós levantamos os olhos ao céu, nós recuperamos o nosso entendimento. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, ele exortou os crentes daquela igreja: se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Levante os seus olhos. Deus quer lhe dar entendimento. Deus quer lhe dar entendimento a respeito daquilo que Ele tem planejado para a sua vida. Volte os seus olhos para Deus. Se você deseja que Deus restaure a sua vida, volte o seu olhar, o seu pensamento para o céu, para os propósitos que Deus tem para você e para a sua família. Neste texto ele diz que tornou a vir a mim o entendimento. Quando olhamos para o céu, o nosso entendimento retorna. A Nova Tradução na linguagem de hoje traduz a palavra entendimento por juízo. O meu juízo voltou, disse Nabucodonosor. O meu entendimento voltou. A nossa vida sempre segue a direção do nosso olhar. E até agora, Nabucodonosor só olhava para baixo. Estava andando com os animais, comendo capim como os bois. Só olhava para aquilo que poderia comer no chão. Que tempo triste, que situação deprimente, angustiante. Mas um dia ele resolveu levantar os seus olhos para o céu. Eu quero encorajar você a levantar os seus olhos para o céu. E faça isso enquanto é tempo.
enquanto você tem chance, enquanto você tem oportunidade, reconheça a soberania de Deus sobre a sua vida. Reconheça a autoridade de Deus sobre a sua vida. Olhe para Ele, olhe para o céu. E Deus vai começar esta obra de restauração da sua vida. Deus também nos restaura a nossa vida quando decidimos louvar o seu nome. Aquele homem temido, aquele homem que era o homem mais poderoso de todo o mundo, agora se torna um adorador. Se torna um adorador. Quase que ele entra no coro, irmãos. Quase que ele entra no coro. Porque vejam só o que ele diz aqui no verso 34. No verso 34 ele vai dizer: então eu bendisse o Altíssimo. Ele começou a bendizer a Deus. Louvei e glorifiquei aquele que vive para sempre. O seu domínio é eterno, o seu reino se estende de geração em geração. No verso 37 ele vai dizer: agora eu, Nabucodonosor, louvo, engrandeço e glorifico o Rei dos céus. Este homem que era um Deus para muitas pessoas, agora ele se curva, ele se prostra diante do Deus do céu. Ele se torna um adorador. Ele decide louvar a Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma. E este é o caminho da restauração. Quando decidimos louvar a Deus por aquilo que Ele é. Quando reconhecemos as suas obras na nossa vida. Deus restaura a nossa vida quando decidimos adorá-lo. Deus restaura a nossa vida quando também decidimos olhar para nós mesmos. Não apenas olhar para Deus, olhar para cima, mas também olhar para nós mesmos. O verso 35, ele vai dizer: todos os moradores da terra são considerados como nada. Como nada. E o Altíssimo faz o que quer com o exército do céu e com os moradores da terra. Não há quem possa deter a sua mão nem questionar o que Ele faz. Nabucodonosor reconheceu as suas limitações, reconheceu o quanto ele era pequeno, o quanto ele era nada, e o quanto ele precisava de Deus, e o quanto Deus de fato era o Rei de toda a terra. Para reconhecermos que somos, ou melhor, quem somos, precisamos nos humilhar e confessar os nossos pecados, precisamos ter uma visão mais honesta a respeito de nós mesmos. Deus nos restaura quando reconhecemos quão limitados somos, quão frágeis nós somos e o quanto precisamos da sua graça. E Deus restaura a nossa vida quando nos quebrantamos de fato na sua presença. Vá comigo ao verso 25. Daniel está lhe dizendo: o Senhor será expulso do meio das pessoas, e a sua morada será com os animais selvagens. O Senhor comerá capim como os bois, e será molhado pelo orvalho do céu, e passarão 7 tempos, até que o Senhor, ó Rei, reconheça que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos do mundo e os dá a quem Ele quer. Ou seja, o Senhor será quebrantado até que o Senhor reconheça o que precisa reconhecer. Deus muitas vezes nos humilha, nos quebranta até que reconheçamos quem Ele é e o que Ele quer fazer em nós e através de nós. O destino da nossa arrogância é ser confrontada e quebrantada pelo Senhor nosso Deus. Imagine aquele homem, o mais poderoso da sua época, pastando como os bois, comendo capim, tendo a sua cabeça molhada pelo orvalho. Que humilhação tremenda! Que humilhação tremenda! Mas Deus permitiu até que ele viesse a reconhecer
que o Altíssimo tem domínio sobre todos os reinos do mundo e os dá a quem Ele quer. E no verso 26, ele vai dizer, quanto ao que foi dito, que se deixasse o toco da árvore com as suas raízes, isto significa que o seu reino voltará a ser seu depois, não antes, mas depois que o Senhor tiver reconhecido que o céu é quem domina, que Deus é quem de fato está sentado no seu trono. Deus levou aquele homem à loucura para converter o seu coração, para que ele pudesse se quebrantar diante dele. Porque Deus restaura a nossa vida quando reconhecemos quem Ele é. O verso 32, ele vai dizer, até que você reconheça que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos do mundo, até que você reconheça quem de fato é o Rei de todo o mundo. Para ser restaurado, você precisa reconhecer que Deus é Deus e deixá-lo ser o Deus da sua vida. Nabucodonosor era o rei mais importante da sua época. Entretanto, por meio daquela experiência, ele descobriu quem ele era e quem era de fato o Rei de todo o mundo, o Rei dos reis, Senhor dos senhores. Deus nos restaura quando o reconhecemos como Rei, quando submetemos a nossa vida ao seu reinado, quando nos sujeitamos à sua autoridade e ao seu domínio. Ele quer reinar no seu coração, Ele quer reinar na sua vida, Ele quer ter autoridade sobre a sua vida. Nabucodonosor reconheceu tudo isso e, a partir daquela provação, tornou-se um adorador, alguém que reconheceu quem Deus era. Tire proveito das suas provações, das suas dores, das suas dificuldades. Foi uma provação que levou o Nabucodonosor a reconhecer Deus como o grande Rei de toda a terra. Deus poderá permitir provações, e Deus quer usar as provações que você já está vivendo para que você reconheça quem Ele é, quem você é e quem Ele deseja que você seja. Ele tem muito a fazer através da sua vida. E por isso poderá permitir que você seja quebrantado. Até como nos diz o verso 32, até que aprendas, até que tenha entendimento, até que aprendas. Meus irmãos, as provações da vida têm efeito didático, elas têm uma finalidade didática. Deus deseja usá-las para o nosso aprendizado, para o nosso amadurecimento. Verso 17, você pode localizar, esta sentença é por decreto dos vigilantes, e esta ordem é por mandado dos santos, para que os que vivem saibam que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens. Ele dá esse reino a quem quer e põe sobre ele até o mais humilde dos homens. Esse é o objetivo da obra de Deus em nós. Quebrantar o nosso coração para restaurar a nossa vida. E Ele fará isso na medida em que reconhecermos quem Ele é, quem nós somos e quem Ele deseja que nos tornemos. Hoje Deus faz esta obra de restauração quando nos arrependemos dos nossos pecados, quando reconhecemos que somos pecadores e o quanto precisamos da graça de Deus. Hoje Deus nos restaura quando deixamos Jesus Cristo fazer a sua obra na nossa vida e no nosso coração. Deus quer começar essa obra hoje na sua vida. Você está disposto a isso? Você quer deixar Deus fazer isso em você? Vamos orar ao Senhor. Você pode fechar os seus olhos. A melhor notícia que esta igreja tem para você hoje é que o Deus que restaura está aqui.
O Deus que restaura está entre nós. E Ele quer fazer esta obra na sua vida. Ele quer restaurar a sua vida. Quebrante-se diante dEle. Ele quer quebrantar o seu coração para fazer de você um instrumento poderoso nas suas mãos. Esteja atento aos avisos de Deus. Deus tem procurado avisar a cada um de nós sobre os perigos que corremos, sobre o perigo do orgulho, da soberba, do nariz empinado, da dificuldade de reconhecer os nossos erros, reconhecer as nossas falhas, de reconhecer que sem Ele nós não somos nada. Deixe Deus quebrantar o seu coração para que você possa experimentar tudo aquilo que Ele tem planejado para a sua vida. Ele restaurou a vida daquele homem e, por incrível que pareça, Nabucodonosor tornou-se um adorador. Um homem que passou a adorar a Deus. Aquele homem era adorado por muitos, mas ele passou a louvar, a engrandecer, a exaltar o Deus dos céus. E Deus quer fazer esta obra na sua vida também. Em nome de Jesus, deixe o Senhor realizar esta obra para a glória do seu nome na sua vida. Quero convidá-los a cantarmos um hino. Jesus me transformou. Jesus me transformou. Curiosamente, nós cantamos este hino hoje à tarde, ali no cemitério Morada da Paz, a pedido da irmã Iracema, porque era o hino preferido do seu esposo, irmão diácono Pedro Farias, que estava sendo sepultado. Nós cantamos 2 vezes esse hino. Jesus me transformou. Cante com a consciência da transformação que Jesus pode operar na sua vida nesta noite. Cantemos ao Senhor. Eu perdido pecador, longe do meu Jesus, já me achava sem vigor, a perecer sem luz. Meu estado Cristo viu, dando-me sua mão, e salvar-me conseguiu da perdição. De pé, cantemos. Cristo me amou, e me livrou. O seu imenso amor me transformou. Foi seu poder, o seu querer. Sim, Cristo Salvador me transformou. Minha vida, todo ser, quero lhe consagrar.
consagrar. Ao seu lado vou viver, o seu amor cantar, a mensagem transmitir aos que perdidos são. Venham todos já fruir da salvação. Cristo me amou e Ele me livrou. O seu imenso amor me transformou. Foi seu poder, o seu querer. Sim, Cristo Salvador me transformou. Vamos orar, feche seus olhos neste momento de oração. Eu queria convidar você a orar silenciosamente. E dizer do fundo da sua alma: Senhor, Tu tiveste misericórdia de Nabucodonosor, um homem tão mau, tão ímpio. Tu transformaste a sua vida. Transforma a minha também. Restaura a minha vida também. Faz, ó Deus, esta obra que somente Tu podes fazer. Eu me quebranto diante de Ti, ó Deus. Arrependo-me dos meus pecados. Quero dar ouvido ao aviso do céu. Quero confiar em Jesus como meu Salvador. Entregar a minha vida a Ele para viver uma nova vida daqui para frente. Você deseja arrepender-se dos seus pecados e entregar a sua vida a Jesus? Se este é o desejo do seu coração, queremos orar por você. Queremos interceder por você. Queremos suplicar a bênção de Deus sobre a sua vida. E para tanto pedimos que você manifeste esse desejo do seu coração com um simples gesto, levantando uma de suas mãos, dizendo: eu quero que Deus restaure a minha vida hoje. Eu quero entregar a minha vida a Ele hoje. Eu me arrependo dos meus pecados e confio nele como meu Senhor e meu Salvador. Esse é o desejo do seu coração. Levante a sua mão bem alto, nós queremos orar por você. Você que está aqui embaixo, está na galeria. Deus o abençoe, Deus abençoe. Pode baixar a sua mão, pode baixar a sua mão. Há mais alguém que deseja entregar a sua vida a Jesus nesta noite, deseja arrepender-se dos seus pecados, voltar-se para Ele? Há mais alguém? Pode levantar bem alto sua mão, gostaríamos de orar por você. Queremos interceder por você nesta noite diante de Deus. Você está afastado desta igreja ou de uma outra igreja e deseja se reconciliar com Jesus hoje. Deseja voltar aos caminhos do Senhor, aos propósitos de Deus para a sua vida. Você quer se reconciliar com o Senhor nesta noite? Levante a sua mão bem alto também, gostaríamos de orar por você. Deus abençoe, querido, lá atrás. Há mais alguém que deseja se reconciliar com Jesus aqui embaixo, lá na galeria? Tome esta decisão e volte ao Senhor, volte aos caminhos do Senhor. Ele quer fazer uma grande obra na sua vida.